Hebreus 11, versículo 20. Diz assim: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra já falada agora há pouco na nossa escola bíblica, como também, Deus, neste momento, que o Senhor possa mais uma vez tocar o nosso coração por meio desta palavra, aqui em Hebreus 11, 20, a vida de Isaque, que possa, Deus, através dos acontecimentos da vida dele, transformar o nosso coração, trazer-nos luz, Deus, para o que precisamos consertar, e que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Gratos no nome de Jesus Cristo, aumenta-nos a fé. Amém. Isaque, o sexto herói da fé mencionado aqui em Hebreus 11. Isaque era o filho da promessa, né? O filho já da velhice ali de Abraão e Sara, pelo milagroso poder de Deus. Então, quem era Isaque? Além desses dados, Isaque, ele era o herdeiro também de Abraão, né? Claro, Abraão teve 2 filhos, mas, quer dizer, teve mais filhos até, mas depois, mas os 2 conhecidos é Isaque e Ismael, mas Isaque é o da promessa, né? É o que Deus realmente escolheu e operou ali para ser o descendente direto de Abraão e herdar as promessas. E a história de Isaque é contada ali de Gênesis 21, do seu nascimento, até Gênesis 28, versículos de 1 a 9, que fala ali, ainda menciona algumas falas dele, alguma parte da história dele. E depois disso, Isaque é mencionado lá em Gênesis 35, 29, porque aí, a partir do 28, a história passa a ser de Jacó, né? Mas no 35 ele é mencionado para poder dizer a respeito de como foi a sua morte, certo? Então, Gênesis 35, versículo 29. E o contexto da história de Isaque vocês já conhecem, que é a própria história de Abraão. Então, Abraão estava prestes a morrer, né? Vem depois ali que ele tem já Isaque, e em Gênesis 15:1 é dito que ele tinha um mordomo, né? Abraão tinha um mordomo chamado Eliezer, né? E esse mordomo, Abraão, então, prestes a morrer, chama o mordomo ali em Gênesis 24, para que esse mordomo, pudesse escolher, ou ir até a terra da parentela de Abraão, lá para Harã, e trouxesse de lá uma esposa para Isaque. Então, Abraão, ele, em obediência à promessa, né, feita por Deus, ele está prestes a morrer, e ele sabe que tem o seu filho precisa continuar as promessas do Senhor ali, crendo e levando ali o que o Deus tinha dito a ele, mas precisava de uma esposa, claro, para terem então os filhos e continuarem se perpetuarem como o Senhor falou. Então, lá em Gênesis 24, 6 e 7, Abraão, ele fala para Eliezer, o seu mordomo, o seguinte, Gênesis 24, 6 e 7. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. Então, note que Abraão ele tinha um medo, né, talvez um receio de que Isaque, depois da sua morte, né, Isaque é um jovem ainda, é novo, e Abraão já tem filho já com uma idade bem avançada. Então, ele teme que Isaque pudesse voltar para Harã e não se manter ali conforme Deus falou que era para ele morar e habitar a sua descendência ali. No versículo 7, então, é dito que o Senhor Deus diz o seguinte: o Senhor Deus do céu me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Então, a preocupação de Abraão aqui é exatamente isso. É com a continuidade, né, de uma linhagem que vai receber as promessas de Deus. Abraão está preocupado com isso daqui, certo? Então ele deseja que seu filho continue seguindo a Deus e o que Deus havia prometido.
não só seguir a Deus, né? Eu quero que meu filho siga a Deus. Não, mas não é só isso, né? Seguir a Deus envolve muito mais. É seguir o que Deus falou também. É ter fé para poder continuar, meu filho. Olha, Deus falou diretamente comigo, né? Até que então Isaac não tinha recebido algo direto de Deus, porque Deus apenas tinha falado com Abraão, mas ele falou, continua, porque, né, Isaac tinha que ter fé para crer naquilo que o pai, na fé do pai, certo? E aí note que essa é a preocupação de Abraão. Na sequência nós temos aí que Rebeca, então, Isaac se casa com Rebeca, os versículos 52 a 67, de Gênesis 24, e semelhante a Sara, Rebeca é estéril, né? Então parece que tem uma genética nessa família, porque Rebeca também era da parentela, né, de Sara, era dali do povo de Arã, ali onde veio Abraão, e ela também era estéril. Isaac, então, aqui a gente começa a ver como era a vida de fé de Isaac. Então em Gênesis 25, 21, Isaac então ele ora a Deus, né, para que Deus revertesse essa situação sobre a vida de Rebeca. E é dito lá que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então note que houve aí esse episódio aí de Isaac orando pela sua esposa. A gente não vê, né, um destaque para Abraão fazendo isso, né, com Sara, né? Mas a gente vê em Isaac isso acontecendo. Então o Senhor concede a Isaac e a Rebeca gêmeos, certo? Os quais, desde o ventre, conforme Gênesis 25, 22 a 26, eles faziam o quê? Lutavam entre si, né? Que é o Esaú e o Jacó, né? Então a gente começa a perceber que é nesse episódio aqui da concepção dos filhos e da luta que eles vão travando ali dos filhos de Isaac no ventre de Rebeca, que Deus vai falar diretamente com Isaac, a primeira vez, que está lá em Gênesis 25, 22 a 26. E diz assim, e os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que eu vivo, né? Rebeca estava já, né? Mal os filhos saíram, já estava desesperada, né? E consultou ao Senhor, e respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo vestido, ou revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú, que quer dizer vermelho, né? Porque ele era ruivo, né? E depois nasceu o irmão, que segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó, que é o significado de quê? Trapaceiro, né? Então, note que eles estavam brigando, e até no nascimento, é incrível, né? Até no nascimento, quando um estava saindo, o outro estava já puxando, peraí que eu vou primeiro, né? Um já queria ser o primeiro do outro, né? E note que essa história aqui não fica só no ventre, né? Depois se projeta mais na frente com outras situações que a gente vai ver. Então, Isaac tinha aqui 60 anos quando Rebeca deu luz, né, aos gêmeos, Esaú e Jacó. Então a história de Isaac nesse ponto não parece ter tantos reveses como de Abraão. Então a gente vê mais lutas, né? Abraão ali, muita prova, muita sobe e desce, vai para um lugar, vai para outro, mas Isaac parece que a história dele vai ficar por essa mesma, né? Vai ser uma vida normal, né? A gente pode olhar para Isaac como alguém que herdou os bens de Abraão, né? Como um filhinho de papai, né? Alguém que herdou ali uma casa já pronta, não precisou fazer muitas coisas, que pega ali já tudo mais estabilizado. Ele não faz grandes viagens, mas ele permanece ali na terra, ele fica rodando ali pela terra ali mesmo, mas não faz aquela viagem que Abraão fez até chegar na terra. E ele era um homem quieto e meditativo, conforme está lá em Gênesis 24, 66. Você vai ver que ele tem essa característica, né, talvez de oração, de alguém mais ali contrito com Deus. É dito lá em Gênesis 24, 66 o seguinte, que saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos, né? E aqui foi quando o Eliezer tinha ido buscar a esposa dele, aí ele estava em casa fazendo o quê? Meditando, né? Esperando a esposa meditando, né? Chegar, né? Então, estava ali meditando,
orando a Deus, ficando ali em contrito. Então a gente pode perceber que Isaac aparentemente tinha essa vida assim, mas isso não quer dizer que a vida de Isaac era perfeita, tá? Pelo contrário, podemos notar que na sequência alguns problemas vão surgir e algumas dificuldades na vida do próprio Isaac vão aparecer. Alguns problemas, alguns pecados do próprio Isaac vão aparecer também, certo? E a gente vai entender que Isaac não era toda essa coisa aí que às vezes a gente pode pensar dentro da história aqui, certo? Então, conforme Gênesis 25 a 27 a 28, a gente começa a ver algumas situações bem interessantes aqui, certo? Que é dito que cresceram os meninos, ou seja, Esaú e Isaac, e Esaú saiu perito caçador, né? Homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e habitava em tendas. E aqui note, olha como é que começa o problema aqui, né? Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. E aí, note, né, que é interessante, né, um homem meditativo, um homem de oração, né, parecendo aqui Isaac como era, alguém que estava ali como um patriarca, mas ele tinha um problema com comida, né? A gente vai ver que ele, vira e mexe, ele gostava do filho porque o filho fazia uma comida gostosa, né? E aqui a gente vai começar a ver aqui um favoritismo paterno de Isaac por Esaú e materno de Rebeca por Jacó, que dentro, né, de uma família é terrível isso, porque você tem que amar os filhos por igual, certo? Você não pode amar não, eu gosto mais desse, mas aquele filho ali não gosto tanto. Você tem que amar por igual, por igual. E aqui vai ainda mais porque desde o ventre os meninos estão ali, ó, guerreando, né? Ainda mais por conta disso. Ao invés então de pacificar a coisa, né? Ao invés deles pacificarem, de apaziguarem as coisas, eles pioram as coisas. E isso vai se transformar em um problema grande, certo? Então, na sequência, houve fome na terra e Deus fala diretamente com Isaac de novo, por meio do seu anjo, em Gênesis 26, 1 a 5. Diz assim, Gênesis 26, 1 a 5, vamos lá. É dito, sobreveio fome à terra, além da primeira, havia nos dias que havia a vida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, que era uma cidade do lado dos filisteus, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, que era o mesmo rei. Lembra da história lá que Abraão foi visitar, né, a região lá, e visitou lá e conheceu Abimeleque, né? Então é o mesmo aqui, é o mesmo rei. E apareceu-lhe, versículo 2, o anjo do Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então aqui praticamente Deus fala das mesmas profecias que fez a Abraão, fala a Isaac de novo aqui, certo? Então, a história conta que quando Isaac veio ali, ficou na terra, aí teve fome, foi então procurar um outro local onde havia comida, e esse local era Gerar, a terra dos filisteus. Chegando lá, parece que tem um problema dentro da família também, né, com esse negócio de desconfiança. O que aconteceu? É dito lá em Gênesis 26, versículo 7, que Isaac, ele temeu a sua morte se ele falasse que Rebeca era sua esposa. Parece a mesma coisa que aconteceu com Abraão, né? A mesma coisa, né? Parece que Abraão já deu conselho para ele: olha, quando acontecer isso, né? Fala que é a sua irmã. E na verdade, Rebeca era parente deles, né? Mas claro, era prima de segundo grau, né? de Isaac, certo? Mas a história conta lá em Gênesis 26, 7, o quê? Que ele temeu, né? Versículo 7 diz assim: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua esposa, da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que
dizia ele consigo: os homens do lugar não me matassem, por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Então ele, né, ele tenta ali dar uma despistada, mas vamos ver que Deus pega ele também da mesma forma como pega a Abraão, né? Depois é descoberto, ele dá uma vacilada, ele começa a abraçar a Rebeca, né? Ele começa, e o pessoal fala: ué, como é que, né, é irmão e tá assim, né, desse jeito? Aí o pessoal desconfia, e de fato o Abimeleque de novo, o rei, ele enfrenta essa situação, e ele vai falar: olha, você quer que a gente morra, né, que o nosso povo seja dissipado, de cometer tal coisa e tudo mais. E ele ali enfrenta essa situação e se reconcilia com o Abimeleque. E Deus abençoa muito a Isaac nessa terra dos filisteus, ao ponto do povo dos filisteus ficarem com inveja da prosperidade de Isaac, e dos pastores de Isaac brigarem com os pastores dos filisteus. E por conta disso ele decide ir embora, né? Se afastar, e vai para uma outra direção, que é Berseba, certo? Então Isaac, ele deixa a terra dos filisteus e vai para Berseba, e ali Deus mais uma vez fala com ele, em Gênesis 26, versículos 23 a 25. Note lá que é dito o seguinte, versículos 23 a 25. Dali subiu para Berseba. Naquela mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. E esse poço foi chamado de Seba, né? Depois é Berseba, né? Que é poço do juramento ali, né? Então tem ali a história toda, depois ali segue adiante, mas só para vocês notarem que Deus está toda hora falando com ele, e ele está passando por essas dificuldadezinhas assim um pouco, não como Abraão, mas mostrando para ele: olha, eu sou contigo, calma, e por aí vai, certo? Então, no fim das contas, Isaac, riso, né, é o significado do seu nome, tem por pai Abraão, Sara sua mãe, e ele era um agricultor, um fazendeiro como seu pai. Ele morre já nos seus 180 anos, certo? Em Gênesis 35, 28 vai falar sobre isso, e ele morre de causas naturais. E a virtude destacada da vida de fé de Isaac, foi um pouco mais difícil de entender aqui o contexto do versículo 20 de Hebreus 11, mas é que Isaac, ele tinha firmeza nas promessas de Deus, né? Essa é o destaque da vida da fé de Isaac. Isaac, ele se tornou firme no que Deus havia prometido ao seu pai, certo? Porque ele poderia fazer o quê? Olha, Abraão deixou uma grande fortuna, né? Que maravilha, Abraão, olha, Abraão aqui tinha terras, era rico homem, né? Ao ponto de reis até não chegar numa posição, né, dessa de reis, fazerem acordos com ele, era porque era alguém que tinha condição, né? Não era alguém qualquer. Então, note que Abraão, ele tinha isso, e Isaac podia pegar tudo isso e falar assim: agora mesmo, meu pai, né, me deixou tudo isso aqui, então vou partir para outra banda, vou fazer o que eu quero. Mas ele seguiu firme na fé do seu pai, as promessas do seu pai, certo? Então, e depois, quando Deus falou com ele, então Isaac, ele demonstra confiança na palavra de Deus através do seu comportamento, e depois ele transmite essas promessas, produzindo-as em forma de bênçãos aos seus filhos, apesar da confusão que vai suceder. Isaac teve a convicção firme de que nem a morte podia frustrar os propósitos de Deus. Porém, a firmeza de Isaac nas promessas de Deus fez ele também se precipitar um pouco, né? E é exatamente isso que eu quero abordar com vocês agora. Podemos aprender que a vida de Isaac, por mais que ele era uma pessoa muito firme, muito convicta da fé do seu pai, certo? A gente pode ver isso, mas ele tinha um coração muito dado aos sentimentos dele. Era alguém que a gente pode entender até pela forma da criação, né? Enquanto o Esaú foi criado mais fora de casa, né, na caça, matando bicho no mato, Isaac ficava mais dentro de casa. Então talvez ali pegou mais uma aproximação muito com o jeito da mãe também, né?
Então isso afetou um pouco ele também nesse sentido. Mas a gente vai entender que Isaac, então, ele não é tão cauteloso, né? Apesar dele ser bem convicto na palavra de Deus, naquilo que Deus tinha dado ali. E no momento mais importante, que era a transmissão da bênção, então a gente vai perceber que Isaac, ele tem dificuldades ali. E aí, eu queria passar agora a mostrar a vocês como podemos aprender a ser cautelosos, a ter uma fé cautelosa, observando a conduta de Isaac. E aqui não observando os pontos positivos da vida de Isaac, mas os pontos negativos. Porque lembra, os heróis da fé, eles não são perfeitos. E nem sempre acertaram a todo momento. Mas ele nos mostra que mesmo nas suas imperfeições, mesmo nos seus erros, a gente pode aprender com eles também uma vida de fé, certo? Então, primeiramente, olhando aí para Gênesis 27, que é onde a gente vai ficar, Isaac, ele tem aí um problema sério, né? Que para nós, a primeira cautela seria cuidado para não inverter as prioridades. Cuidado para não inverter as prioridades. Note o que é dito aí dos versículos 1 a 4 de capítulo 27. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhes enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, e a tua aljava, e o teu arco, sai ao campo, e apanha para mim uma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Então esse é o primeiro tópico aqui, certo? E a gente vai entender aqui que esse é o primeiro problema de Isaac, é que ele tem uma inversão de prioridades, certo? Isaac, ele julgava que ele iria morrer dentro de pouco tempo, por isso que ele vai fazer esse pedido ao seu filho, porque ele está vendo que, olha, vou morrer, então eu tenho que já passar o bastão. Ele é meio precipitado também nisso, né? Isaac, ele, nessa situação, ele estava com mais ou menos 100 anos. 100 anos, ok? E a gente pode perceber que Isaac, no fim das contas, ele vive mais 80 anos. Ele vive quase o dobro da idade que ele está já dando a bênção agora, né? Então ele vive quase mais 100 anos, né? Vive mais 80 anos. 180 anos foi o tempo da vida dele. Talvez Deus deixa, né? Ó, você vai viver ainda mais, né? Só para você ver o que aconteceu. A confusão toda com Esaú e com Isaac, com Jacó, né? E de verdade, a precipitação de Isaac estava relacionada também a morrer após ter uma boa refeição. Porque note, para e pensa aí, né? O Isbe, ele vai dizer que enquanto Abraão estava preocupado, que ele iria morrer, estava preocupado pensando no quê? No filho dele, no casamento do filho dele, em como o seu filho iria continuar a seguir a Deus e a levar essa promessa que Deus tinha dado à sua descendência. A preocupação de Abraão é essa. A preocupação de Isaac aqui é o seguinte: meu filho, eu estou quase morrendo, faz aquela comida gostosa para poder, se eu for morrer, eu morro, mas eu comi. Eu morro, mas eu assim, olha, comi aquela comida, até eu morro comendo, mas está ótimo. Mas eu morro feliz porque eu comi aquela comida. Então ele tem um problema sério, não sei se Isaac, né, era guloso, né, ele tinha muita gula, mas o certo é que ele não observa o problema. E aí que a gente vai ver aqui durante a sequência, né? E a sequência mostra que Isaac, ele está olhando para si. Ele está olhando para o que ele podia, assim, olha, eu vou dar a bênção, mas olha, faz aí. E aí talvez ele até usa a questão da bênção como uma forma de, olha, se eu, né, falando, né, vou dar a bênção, então meu filho vai preparar algo muito gostoso ainda, muito mais. Então talvez ele faz ali com uma questão de troca, né, até, e porque ele estava com fome, né. E irmãos, isso é interessante, porque mesmo crentes, né, mesmo crente ali da promessa de Deus, a prioridade de Isaac eram outras. A sua família estava um caos, né? Porque note que nesse ponto de Gênesis 27 já aconteceu o quê? A venda da primogenitura de Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó. Então estava um problema sério. Isaac não vê isso como algo, né, algo natural, algo... Não reconcilia os seus filhos, não reconcilia a sua família. Esaú já tinha se casado.
E as filhas e as esposas de Esaú eram um problema para Rebeca, para Isaac. Ele não está nem aí para isso. Mas ele está aí só para o quê? Comer uma comida gostosa. Não, o meu problema é esse, é a minha barriga. Né? Então olha a situação, certo? Então aqui nós entendemos que não podemos agir assim, irmãos. Precisamos ter cautela para dar prioridades àquilo que é mais importante em nossa vida. A começar por Deus, depois nossa família e depois disso nossos gostos pessoais. Então note que a vida de Isaac, o problema dele foi esse daí. Não foi porque ele não tinha fé, ele tinha fé. Ele pode ser como um de nós aqui, nós temos fé. Nós cremos na palavra de Deus, cremos, mas na hora de eu pegar isso daqui e aplicar, aí eu inverto as prioridades. Né? Aí o que é para ser de fato uma prioridade eu coloco como segundo plano, e o que é para ser um segundo plano ou um terceiro plano eu jogo como uma prioridade. E você percebe isso na vida de Isaac. E depois ele tem uma segunda cautela que a gente pode observar aqui na vida de Isaac, que temos que ter, né, mas que ele falhou, foi cuidado para obedecer aos mandamentos de Deus. Arrisca. Né? Note que no versículo 1 é dito o seguinte: tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueceram, chamou a Esaú. Né? Isaac já estava velho, estava cego, certo? Estava enfraquecendo aqui as vistas. E quem ele vai chamar? A Esaú. E aqui nós temos um problema. Isaac chama a Esaú, o filho gêmeo mais velho, né? o primogênito. Né? E só que Isaac, ele esquece, ou não sei se ele esqueceu, ou ele deixou passar mesmo, né? De que Deus havia, lá no ventre, dito, ou falado a promessa de como seria a relação daqueles dois irmãos, e quem serviria ao outro. E quem seria, na verdade, o primeiro, ou primogênito de fato. Então, o primogênito de fato, ou aquele que iria, cuidar da casa de Abraão, ou iria ser o descendente ali, que iria dar continuidade na promessa, não era Esaú, era Jacó. Porque lá em Gênesis 25, 23 é dito que 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti virão. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quem era o mais velho? Esaú. Quem era o mais novo? Jacó. Então, o mais velho, Esaú, iria servir a Jacó. Isso quer dizer que Deus estava considerando o quê? Que Jacó, na verdade, era, na soberania de Deus, o primogênito. Né? Aí por quê? Por que Deus? Porque aí é Deus. Aí você tem Romanos 9, daqui a pouco a gente chega lá, né? Deus escolheu. Né? Aí que já começa, né? essa situação. Então não era para Isaac, chamar quem? Esaú, mas chamar Jacó, para dar essa bênção. E ele não faz isso, porque ele esquece disso. Além disso, é bem provável que Isaac sabia que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, que uma história dessa não fica só entre irmãos, né? Ela se propaga também. E, porque lembra, a casa de Isaac, a casa de Abraão, não era só Abraão e Sara. E às vezes tem essa ideia, né? Só é Sara e Abraão numa tenda, né? Só é Isaac, Rebeca e os filhos numa tenda, mas não. Era uma multidão de gente. Era gente, assim, era servos que ele tinha, era gente. E você sabe que onde tem gente e onde tem assunto, gera o quê? Telefone sem fio, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo, né? E a gente percebe exatamente isso aqui, que parece que ele sabia disso, ou, né, bem provável que sabia, mas deixa passar. Bem como ele sabia da preferência de Rebeca por Jacó. Ele convivia com a mulher e sabia que a mulher dele gostava mais de Jacó do que de Esaú. Certo? E ela sabia que ele gostava mais de Esaú do que de Jacó. E também o fato de que Esaú tinha se casado com mulheres daquela região. Certo? Mulheres que não conheciam a Deus e que não eram da parentela de Abraão, como está lá em Gênesis 26, 34. E eram 2 mulheres que parecia que infernizavam, né, a vida ali de Rebeca e de Isaac, deixavam tristes, talvez por conta das idolatrias, dos problemas que tinha ali. Então a gente percebe que, apesar de tudo isso, para quem então Isaac vai querer dar a bênção
né? Que na verdade era a troca de bastão, né? Olha, você vai levar toda a minha casa, agora ele vai conduzir a minha casa nos caminhos de Deus. Ele queria dar exatamente para o filho que não estava o quê? Servindo a Deus. Né? Então perceba como é que é a questão aqui de Isaac. Então, apesar de ser firme nas promessas de Deus, ele não foi cauteloso em antever que Esaú não era a vontade de Deus. Certo? E aí, Romanos 9, 10 a 13, é citado essa passagem aqui, né, da questão de Esaú e de Isaac, quando o próprio Paulo fala, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já foi dito a ela, o mais velho será servo do mais novo, do mais moço. Então, note que o Paulo entende aqui, né, foi um ato soberano de Deus, né? Apesar de Isaac não ter entendido a promessa, né, ali, mas Deus, até na situação da estratagema ali de Rebeca e Jacó para colocar Jacó como para receber a bênção, havia na soberania de Deus a ação dele também, que a gente não que agia no meio daquele cenário todo, sendo que Deus não foi o causador, mas tem ali o cenário soberano de Deus que está operando acima dessas questões todas, né? E note que é citado também Malaquias 1, 2 e 3, Paulo cita, né, dizendo como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, que aqui é Malaquias 1, 2, 3. Então Deus havia realmente feito isso. Deus havia amado, né, mais a Jacó do que a Esaú. E aqui é a soberania de Deus. Aqui a gente não discute o porquê que Deus amava mais a Jacó do que a Esaú. Aí é com Deus. Está na palavra, eu tenho que ver, eu tenho que entender que, olha, é Deus aqui. Eu paro aqui agora. Agora é Deus aqui. Mas a gente entende que não era o propósito de Deus que fosse Esaú, mas sim fosse Jacó. Certo? Então, aqui nós podemos entender que podemos conhecer ou estar firme nas promessas de Deus, olhando aqui para a vida de Isaac, voltando, né? Porém, precisamos ser cautelosos para obedecer e fazer aquilo que o Senhor já nos disse. Então, se o Senhor tinha dito, olha, o mais moço servirá ao mais velho, então era para, desde antes, Jacó ter entendido, Isaac ter entendido isso. E dado a primogenitura pela palavra de Deus, né, a Jacó e não a Esaú. Certo? E nós temos um outro ponto aqui, que Isaac não teve cuidado, né, que nós devemos ter, que é o cuidado para não viver pelos sentimentos. E Isaac tinha esse problema, ele vivia pelos sentimentos dele. Versículos 27 a 29. Note o que, quando ocorre ali a estratagema de Rebeca e Jacó, né, para poder Jacó se passar por Esaú, para receber o direito a bênção, né, sobre Abraão, note também que essa bênção, né, esse passar do bastão, quando fala assim, vai abençoar, não era uma coisa assim qualquer, não era uma palavra qualquer aqui. A bênção aqui era realmente a transferência. Olha, eu transfiro, é como se fosse uma procuração, né? Eu estou transferindo tudo que é meu para você. Então a bênção naquela época, naquele contexto, era isso, certo? Era uma transferência de poderes, né? E aí note nos versículos 27 a 29. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Abençoou a quem? A Jacó, né? E ele achava que era Esaú. E disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. O Senhor tinha abençoado? Aí começa o ponto, né? Né? O ponto todo foi esse. Não, a bênção era para o outro, né? No caso era para Jacó, mas ele achava que era Esaú, né? Que era o filho do campo, né? E aí ele fala, Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura de trigo e de mosto, né? E sirvam-te os povos e nações te reverenciem.
Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Então note que quando ele profere essa bênção aqui, ele está proferindo a bênção pensando que era Esaú. Apesar de que a bênção em si não está errada, porque essa bênção se cumpriu e Deus, né, aqui usou essa bênção para poder abençoar a Jacó. Mas note, né, que a situação complexa aqui foi exatamente dele não enxergar que era Jacó ali, que não era, era Jacó e não era a Esaú, né? Entretanto, por estar cego, Isaac piamente ele cria que estava abençoando a Esaú, né? MacArthur ele vai dizer que essas palavras aqui, essas bênçãos aqui dadas por Isaac, indicam que Isaac pensava que a linha de aliança, né, ou a aliança ali que o Senhor tinha feito a ele, iria ser continuada por meio de Esaú. Ele cria que era Esaú. Mas por que ele cria? Porque ele amava Esaú. Não porque Deus, não porque vinha de Deus, mas porque ele amava a Esaú. Então foi baseado no sentimento dele. Então não, é o filho que eu gosto, então eu creio que Deus vai abençoar ele, porque é o que eu gosto, né? E os sentimentos de Isaac por Esaú deixou seu coração, na verdade, cego, né? Não só à vista, mas ele cego, para entender que este não era o plano de Deus para a continuidade das suas promessas. E depois, Gênesis 27, 33, versículo 33, é dito que ele toma um susto aqui, né? Então ele estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. E aí é dito no 34, como ouvisse Esaú das palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Então note que a gente percebe pela intensidade aqui, né, que a bênção naquela época não era uma coisa assim, ó, Deus te abençoe, né? Não era uma coisa assim que geralmente era uma coisa séria mesmo. Era uma transferência, né? E aí o restante da história a gente vai ver mais para frente. Mas aqui nós percebemos, irmãos, que para nós, né, para nossa vida, que mesmo crendo firmemente nas promessas de Deus, isso não é garantia de que podemos ser pegos agindo por nossos sentimentos, né? Às vezes você pode crer ali, eu estou querendo fazer o que Deus quer, eu estou querendo fazer a vontade de Deus, mas às vezes a atitude que você vai tomar na sequência é uma atitude que é baseada no seu sentimento. Ele queria que os filhos dele, né, que o Esaú fosse o que iria continuar a levar as promessas de Deus, queria. Mas só que não era a vontade de Deus. Ele queria a vontade de Deus. Ele queria, olha, eu quero que meu filho continue servindo a Deus como eu. Mas Deus falou, não, mas não é esse filho, é o outro. Porque esse filho aí eu não o escolhi. Então, a gente percebe que tem esse entrave aqui acontecendo na vida de Isaac. Então, apesar desse cenário tumultuado, cheio de pecados na família de Isaac, a vontade soberana do Senhor prevaleceu para a escolha de Jacó. Porém, isso não invalida o fato de Isaac ter sido um herói da fé, pois ele creu, né, que Deus haveria de ser fiel como o pai dele, como Deus tinha sido com o pai dele, e como seria com a próxima geração dele. Então, pela fé, Isaac transmitiu as promessas de Deus com firmeza por meio daquela bênção. De modo semelhante, irmãos, apesar dos nossos pecados e de toda a tentação que nos cerca para nos desviar do propósito de Deus, a gente precisa entender que precisamos estar firmes e convictos da promessa de Deus. A gente não pode titubear. A gente não pode, só porque nós temos e recebemos como Isaac as promessas de Deus, viver uma vida mais já relaxada. Não, Deus já me deu as promessas, né? Já tenho a salvação, já tenho Cristo, já conheço a verdade, então posso relaxar na fé. Nós temos que ter muito cuidado, né? Para fechar, Hebreus 10, 23, é dito que nós precisamos guardar firme a nossa confissão, né? A confissão nós já fizemos, mas ele pede aqui que guardemos firme a nossa confissão, né?
a confissão de nossa esperança. E ele fala sem vacilar, como Isaac, né? Isaac deu uma vacilada, né? Mas aqui fala sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, Deus vai cumprir a sua promessa, mas Ele quer que seus filhos fiquem atentos, fiquem firmes, mas firmes, não só firmes somente, né? Mas firmes sem vacilar, firmes cautelosos, né? E porque sempre é assim, quando a gente se levanta para poder fazer o que Deus pede, o que vai acontecer? As tentações virão, as lutas virão, né? A intensidade, né? Você vê. Vamos construir a nossa igreja, né? Olha aí. As provas vêm. Para não ver o nome de Deus, a palavra de Deus, né? O diabo, né? Para não ver a palavra de Deus avançando. E note que, né, pensando um pouco no que aconteceu, né? Naquela época nós tínhamos um grupo muito bom ali. Já teve cultos ali que já deu 40, né? Eu contei 40 pessoas. Então, você perceber, então, quando aquela igreja lá subir de novo, né? Pela graça de Deus, guardando a promessa aqui, né, sem vacilar, a gente vai ver muita gente aí. A gente vai ver Deus operando grandemente ali. Então a gente precisa crer e ser cauteloso. Essa fase é de ser cauteloso, crer e ser cauteloso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, que podemos aprender dela o que fazer, mas também o que não fazer. E nos ajuda, Deus, a sermos cautelosos quanto à nossa fé, a não julgarmos, Deus, que olha, já temos tudo que é suficiente, já temos tudo que precisamos, mas não. Mas ainda assim guardar firmemente, ter cautela, ter cuidados. E assim, Deus, possamos passar para a próxima geração de crentes a Tua verdade, para que eles continuem, Deus, a anunciar aos perdidos, assim como nós estamos fazendo, até a Tua vinda. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.